Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer uma análise das músicas do Bon Jovi aí, as melhores, aonde você tem que ir em cada álbum e as piores também. Então nós vamos analisar do primeiro do Bon Jovi até o Crush, as melhores e piores músicas dos álbuns, tá? Então vamos sem perder tempo, o primeiro álbum. O primeiro álbum do Bon Jovi, o Bon Jovi de 1982, traz aí uma sonoridade bem misturada entre Journey e o Asia, né? Mais misturado com o hard rock aí, que era meio Motley Crue da época, algo assim. Então misturava o teclado, você tinha ali um negócio meio flash dance por meio, mas era hard rock, tá? As músicas bem cruas ainda, uma produção bem baixa qualidade, a guitarra do Sambora não era o destaque na época. Tem músicas boas esse álbum, eu gosto muito desse álbum. O John Bon Jovi dava uns falsetes agudos absurdos aí, que ele só vai fazer nesse álbum. Inclusive é só nesse álbum que ele canta desse jeito. Então é uma característica única, é um álbum de característica única. Quais os destaques? Aonde você tem que ouvir? Runaway, que é a primeira, ou a Runaway, né? A primeira. A Roulette, que lembra muito o Journey, aí as mais comerciaisinhas. A She Don't Know Me, que é um cover, tá? Essa música não é do Bon Jovi, ela é um cover, apesar de ter o clipe e tudo, né? Ela é do The Grassroots. Procura aí, vai estar ali no link, você ouve a original. Ficou uma versão muito legal, né? A do Grassroots já é legal a música. Ele conseguiu melhorar ela, colocar o vocal dele, ficou bem melhor. Vai ter Shot Through the Heart, que é uma música que começa bem devagar, depois ela vai crescendo com o andar da música. E a Love Lies também, que pega essa linha meio Journey aí. As músicas, o restante são músicas fracas, genéricas, como Breakout, Burning for Love, Comeback, Get Ready. Essas duas últimas, as duas piores do álbum, tá? Bora pro próximo, então. Pessoal, vamos falar dos 7.800 degrees Fahrenheit, ou 7,800 degrees Fahrenheit. Os 7.800 do Bon Jovi. O álbum do Bon Jovi do Foguinho. É isso aí, cada um fala de um jeito. É o segundo do Bon Jovi, aí ele vai ter uma produção melhora na produção. O Hit Sambora começa a ter mais destaque, mostrar suas influências de Eric Clapton aí, seu jeito de tocar guitarra que vai ficar característico para ele, né? Começa nesse álbum aí. O Bon Jovi para de dar aqueles agudos com falsete. O teclado começa a baixar volume nesse álbum. Começa a fazer só mais a casa mesmo, não fica aqueles riffs de teclado tipo Europe do Final Countdown lá, né, que estavam no álbum anterior lá, o primeiro, né. O problema é que desse álbum é que as músicas são muito fracas. Então você tem algumas músicas muito boas, porém a maioria das músicas assim são bem fracas. Vamos lá, para onde você vai, que você vai escutar, que são as melhores aí dos 7.800. The Price of Love é uma música que tem um bom trabalho de guitarra, bem legal. Only Lonely, que tem o clipe, confira o clipe, é um bom clipe, é legal o clipe também. The Hardest Part is the Night, The Hardest Part is the Night é a melhor do álbum, tá? É a faixa número 7. E a 10ª faixa, que tem um trabalho de teclado bem legal, é Secret Dreams, também um refrãozinho bem legal. O restante são músicas dispensáveis, como In and Out Love, é um hard rock genérico. King of the Mountain, Silent Night, uma balada bem chata. Umas esquisitas, como Always Run to You e To The Fire. Assim, músicas bem fracas do Bon Jovi. A pior do álbum, King of the Mountain. Sem dúvida, é a pior música do álbum. Vamos pro terceiro álbum, Sleeper When Wet, lançado em 86, com a produção do Desmond Child e o Rob Rock, que vai fazer a gravação, cara. Aí o som dos caras dá aquele up. Aí você vê como o produtor e o engenheiro de som faz a diferença na banda. Poderia ser mais um álbum como os outros dois, apesar das músicas estarem bem melhores, mas o produtor vai falar, cara, canta desse jeito, toca a guitarra desse jeito, né? Vamos compor nesse esquema, e aí o engenheiro de som vai pegando e vai levantando o som da banda. Cara, aqui eles descobrem que o Sambora consegue fazer um dueto de voz imbatível com o Bon Jovi. As guitarras do Sambora aqui mostram quem ele é, daqui pra frente é o Sambora que a gente conhece tocando. Tá? Ele já se desenvolveu como guitarrista, ele tá no topo dele aí, ele sabe que ele tá atingindo um nível assim, extremamente alto como guitarrista, é nesse álbum aí, tá? Depois ele vai aprimorar no New Jersey. Os teclados do David Bryan
Eles vão também fazer um fundo muito bem feito. A bateria também, ela vai ter um entusiasmo maior, que o Tico Torres ficava só fazendo o basicão. Aqui ele tem um entusiasmo maior, nada acima da média também, mas melhora, tá? E os baixos aí são feitos, a maioria ali, pelo Hugh McDonald e parte pelo Alec John Suck, que é o baixista do Bon Jovi, tá? O atual baixista é o Hugh McDonald, né? Ele que gravou, por exemplo, o baixo da Live on Prayer. Todo mundo achava que era o Alec John Suck, mas não foi. Destaques, cara, é um álbum divertido, é o mais divertido do Bon Jovi de ouvir, é esse. É o álbum mais divertido dele. As melhores é You Give Love Bad Name, os carros-chefes, né? Live on Prayer, que é o maior sucesso da banda. Wanted Dead or Alive, que é uma das músicas mais bem compostas pela banda, tanto em letra quanto em arranjo. Without Love é legalzinha. E I Die For You, que é um musicaço, apesar de não ter feito sucesso. Aí você tem músicas muito ruins, como Social Disease. Você vai ter Wild Distress, que é uma música ruim. Never Say Goodbye, uma balada muito fraca, né? E a Lady Rock, que vai ser aí um hard rock genérico. Bora pro New Jersey. Nós temos aí o New Jersey lançado em 1988. É o melhor álbum da banda. Eles vão melhorar aquilo que eles fizeram no Slippery lá, tá? Então aqueles duetos de voz do Bon Jovi, Sambora, os solos de guitarra, a guitarra mais presente. Os caras vão fazer uma emendadinha country ali na música, em algumas que o country estava em evidência nesse período aí, é o novo country, né? Newgrass Revival, Garth Brooks, estavam aí começando a fazer sucesso aí nesse período aí. Todas as músicas do álbum são boas, não tem lacuna nenhuma de música ruim. A única que eu posso falar pra você que é muito abaixo da média é Love for Sale, que ele tenta imitar o Elvis lá, que é bem ruim essa música. Vai lá, vamos ser sinceros, né? Destaques para Lay Your Hands On Me, Born To Be My Baby, Blood on Blood, que é uma das melhores do álbum, Wild Is The Wind, Stick To Your Guns, musicaço. I'll Be There For You, uma das melhores baladas do Bon Jovi, pra mim é ela e Always. Não tem outra coisa melhor de balada do Bon Jovi, são essas duas. Música lenta são essas duas. E a divertidíssima 99 in the Shade, tá? Então, o ponto baixo, Love for Sale. O resto do álbum pode ouvir à vontade. Vamos dizer, seria o melhor álbum do Bon Jovi, o New Jersey. Não tem como falar que não é. É o melhor álbum do Bon Jovi. Vamos pro Keep the Faith de 1992, álbum que eu ganhei de presente de aniversário. Ganhei um vinilzão desse tamanho, senhor. Ainda nem sei onde ele tá. Bom, esse período aí o Bon Jovi tava numa encruzilhada aí, né? Não sabia pra onde ia. O grunge já tinha engolido o hard rock. Você tinha um pop sobrevivendo com Michael Jackson, Madonna e a MTV mais que forçando o pop e o grunge ali, né? O mercado hispânico começando a surgir ali. A dance music começando a surgir na Europa e invadindo os Estados Unidos. Então você vai ter aí uma situação complicada. Eles ficaram assim, cara, pra onde a gente vai? Porque no rock, o rock ele tava ou no grunge, no pop punk, né? Ou tava indo pra lado que o Pantera tinha estipulado, a parte do heavy metal, que não tem nada a ver com Bon Jovi, né? Que era uma parte gutural, né? Provavelmente não fariam algo assim. Então o que os caras fizeram? Os caras começaram a manter o básico nesse álbum, colocaram algumas músicas pop, né? E fizeram algumas baladas. Vamos lá. Para onde você vai? O que você vai ouvir nesse álbum aí que presta, né? I Believe, a primeira música é excelente, uma pop meio rock, tá? Um pouco mais pesado que Rock Set, ou seja, bem mais, né? Desculpe, vai ser também We Sleeper When I'm Dead, que é um rock and rollzão dos bons que eles fizeram. Sensacional essa música. In These Arms, uma ótima balada do John Bon Jovi com o de Sambora. Aí tem uma música que eu gosto demais, que é If I Was Your Mother. If I Was Your Mother é o seguinte, cara. A letra dela é meio esquisita, né? Que ele quer passar um amor materno pra mulher que ele ama, sendo que ele é homem. É meio doido, cara. A letra é meio doido. Na época eu até tentei entender, mas depois eu comecei a fazer relação. Não questão de ser incestuoso, algo assim, não é nada disso. É que ficou esquisito, cara. Eu entendi a ideia do cara, mas, né, soa estranho, vamos pôr assim. Mas é uma música excelente. A combinação de guitarra com o teclado, com orquestra, ficou maravilhosa. Não tem como falar. A música em si é muito boa.
Bom, daí tem a Drawing Country. A Drawing Country, ela é uma música, é a maior música do Bon Jovi em extensão, né? Ela tem tudo de bom, né? Tem tudo de bom que uma música que, vamos pôr, uma música cabeça pode ter, né? Ótimas introduções, uma letra excelente, um solo de guitarra absurdo, que o Hit Sambora destruiu no solo de guitarra, né? E também aí o John Bon Jovi e o resto da banda dando show nessa música, Drawing Country. Tem o clipe que tá resumido, o clipe eu nem aconselho a ouvir, vai ouvir a música, tá? Vai ter também Blame It on the Love of Rock and Roll, que é outro destaque do álbum, que é um rock and rollzão daqueles bem safados mesmo. Então esse daí é gostoso de ouvir, assim como a Little Bit of Soul, que ela já é mais acústica. Então elas são meio que na mesma pegada, parece que pegaram a mesma ideia da música, né? As músicas fracas aí, a Keep the Faith, eles fizeram aí um gingado aí que uma música, apesar de ter feito sucesso, não chegou em lugar nenhum, uma música bem fraca. Bed of Roses é uma balada que no clipe é bonito, quando você começa a ver ao vivo ela fica enfadonha. Ver o Bon Jovi cantar ao vivo é chato, essa música é chata, a não sei por os nostálgicos, né, que viveram algum amor na época aí a gente dá desconto. Algumas músicas, como Woman, Love e Fear, também não chegam em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. E a pior música do álbum, que é I Want You, que é uma música, uma baladinha romântica que é infantil, tá? Então é a pior música, passa longe dessa que não dá pra ouvir, não. Chegamos no These Days de 95, e aí o cenário já tava pegando aí, um cenário que os caras ficaram mais perdidos que no álbum anterior ainda, né? Então eles resolveram fazer um álbum para eles mesmos. É um álbum introvertido. É um álbum que eles fizeram só, tipo assim, ó, mantiveram algum básico ali e fizeram algumas experimentações. Destaque do álbum é o Hit Sambora tocando muita guitarra, mas muita guitarra, cara. Esse cara aí tá destruindo, tanto no vocal quanto na guitarra nesse álbum. Eu acho que, sei não, acho que a maioria das composições é do Sambora, pela levada ali. John Bon Jovi compôs apenas algumas, o Sambora é quem encabeçou esse álbum aí. Então você tem o álbum inteiro bom, e vamos falar das ruins, tá? Qual que é as ruins? É a 8, a It's Hard, Let It Go, Diamond Ring e Bitter Wine. São as 3 músicas desprezíveis do álbum, certo? As outras 10 músicas são excelentíssimas, cara. Pode escutar o que você quiser ali, principalmente a These Days, a My Guitar Lies Bleeding in My Arms. Você vai ter também If That's What It Takes e Hearts Breaking Even, com o Bon Jovi cantando pra caramba, cara. Então é um álbum assim, cara, que depois do New Jersey, esse é meu álbum favorito do Bon Jovi. Pra mim, o melhor álbum do Bon Jovi depois do New Jersey é o These Days. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, tá? Então, ouça com... Eles tentaram ser outra banda nesse álbum e conseguiram. E podia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo. Fizeram cada musicão aí. E nós vamos pro Crush de 2000 aí, que aí eles tiveram que colocar uma pedra na carreira e virar a página e falar, cara, daqui pra frente a gente não vai ser mais rock, porque já tem a hip hop tomando conta do mercado, dance music, música latina, experimentação eletrônica, tipo o Teenage American Riot, Teenage Riot, Atari lá, alguma coisa assim. Tava uma pegada esquisita de industrial por meio de música pop. Esse período aí foi estranho. Aqui no Brasil não, porque aqui no Brasil tava uma época de rodeio nesse período aí, ó. Então o rodeio tava detonando aqui no Brasil, mas no mundo tava um período meio experimental aí, e os caras tiveram que fazer o seguinte, falou, cara, o que restou pra gente foi ir pro pop, e é isso que a gente vai fazer. Então você tem aí, ó, as 4 primeiras músicas do álbum, It's My Life, Say It's a In Soul, Thank You For Loving Me, True Story Town. Aí você vai ter Just Older e Captain Crash and the Beauty Queen from Mars, são as músicas de destaque do álbum. O resto, cara, é desprezível, não dá pra ouvir. Ainda esse álbum, eu lembro quando lançou, tentei ouvir, eu falei, cara, não dá. E ainda hoje, depois de velho, ainda ouço, falo, olha, esses caras deram sorte de emplacar It's My Life, que é uma música que depois de 25 anos as pessoas ainda ouvem, né? Principalmente a molecada ainda ouve It's My Life e toca, né? Mas, cara, aquele vocal anasalado do John Bon Jovi nas músicas, ele começa a aparecer nesse álbum demais. Então, aí daí pra frente é decadência. A guitarra do Hit Sambora, ele entra na fase guitarra preguiçosa dele, não sai mais. Começa nesse álbum aí.
E é isso, cara. O Bon Jovi ele vai acabar pra mim nesse álbum aí. Dali pra frente é a decadência total. As músicas desse álbum, como eu disse, elas são passáveis, né? Nem que são assim, vou lembrar do Bon Jovi. Você lembra o Bon Jovi como outra banda? Vai ser uma banda pop. Matéria de instrumental, matéria de letra, matéria de... a ideia de inovar, cara, não foi pra frente. Aí é o álbum que vai ficar estacionado. E daí o Bon Jovi ele vai ficar reprisando esse álbum até hoje. Ele vai reprisar esse álbum aí. Vamos para as menções honrosas. Blaze of Glory 1990, álbum feito pro filme Young Guns 2, que ia entrar a trilha sonora do Wanted Dead or Alive no filme. Resolveu fazer um álbum aí inteiro pro filme, chamando o Aldo Nova na guitarra, o Jeff Beck na guitarra, quem mais? O Hugh McDonald no baixo, Elton John e o Ray Charles no piano. Então chamou um time de feras aí. Cara, ele compôs um álbum sensacional. Pra mim, junto com o New Jersey, é o topo do Bon Jovi, de 1990 esse álbum. Todas as músicas são boas. Não existe faixa ruim nesse álbum. Tem Stranger in This Town, do Rich Sambora, 1991, um álbum médio pra bom, né? Tem algumas faixas excelentes, como a Stranger in This Town, Rose, que é a do Bon Jovi, e a The Answer, que é a balada de violão dele, e a Father Time também, muito boa essa música. Então dá pra ouvir o Sambora cantando muito aí, tocando muita guitarra, né? Teve pouca divulgação, acho que deve ter tido uma turnê pequena. O Blaze of Glory do Bon Jovi nem turnê teve, né? Bom, outro do Bon Jovi é o Undiscovered Soul de 1998. Esse é um álbum feito mais intimista, com o teclado Raymond, trazendo um som mais setentista, meio folk. Tem um monte de música boa também, legal esse álbum. Agora, do qual que você passa longe, cara? Onde você fala, cara, não dá. Passa longe do Destination Anywhere do Bon Jovi de 97, que só tem aquela música Jenny, Don't Take Your Love This Town, ou To Town, né? To Town, né? Eu acho que é. E que é uma música feita para acampamento, pra você tocar em acampamento. Se a ideia dele era chegar em lugar nenhum com o Destination Anywhere, ele alcançou a ideia dele, porque o álbum é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Ele acha que ele é Alanis Morissette no álbum. Ele acha que ele ele vai fazer o mesmo que o Bruce Springsteen fez em Filadélfia lá. Cara, não fez, não vai dar. A pegada ficou muito ruim, ficou um álbum muito que não vai para lugar nenhum mesmo, que é deprê, que não tem música que chama atenção. O mesmo acontece com o Rich Sambora em 2012, com o álbum Aftermath of Down. Então tem umas batidas eletrônicas, umas musiquinhas pop muito boba demais. Foge desses dois álbuns que não vale a pena. Se você quiser tentar escutar os álbuns do Bon Jovi que a gente não conversou, que é o Bounce 2002, é um álbum dançante, tá, do Bon Jovi, com umas baladas horrorosas. Cara, o puro êxtase do Barão Vermelho consegue ser melhor que o Bounce do Bon Jovi de 2002, e eu não tô brincando. O Have a Nice Day, eles viram que deu ruim no Bounce, eles tentam voltar com um pouquinho de rock no Have a Nice Day, mas também tentando emular o Crush. Parece que eles querem fazer uma cópia do Crush com outras letras. Horroroso o Have a Nice Day, não tem música que chama atenção. Aí você vai ter o Lost Highway, que é uma furada, eles tentam entrar no mercado country, umas músicas fraquíssimas, não dá certo. The Circle é pior ainda. What About Now de 2013, aí o Sambora já não tá tocando mais nada, é o último com ele. É assim, dá dó de ver o que virou a banda. Aí vem Burning Bridges, que é resto de estúdio. This House Is Not For Sale, que é com o Phil X também. O vocal do Bon Jovi já não estava ajudando. Essa tentativa dele de compor igual o Bruce Springsteen, mas com a voz tudo rebentada, não dá certo. A banda também descaracterizou no som, então ficou misturado de um monte de coisa que não chega em lugar nenhum. 2020 é pior que o anterior. E o Forever 2024, cara, é de dar vontade de chorar. Se você quiser tentar ouvir, cada um tem uma opinião. Então essas foram as minhas opiniões sobre os álbuns do Bon Jovi. E se você acha que é diferente disso, deixa seu comentário, né? E deixa o seu like se você gostou e se inscreva no canal para que eu continue fazendo mais comentários. Valeu, até mais!